Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ouvistes o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado, pelo contrário, se alguém te dá uma tapa na face direita, oferece-lhe também a face esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nesta segunda-feira, 15 de junho, a liturgia ela pode parecer para cada um de nós algo muito forte, mas antes de falar do Evangelho, eu faço somente um breve recorte, uma breve fala sobre a primeira leitura, que é tirada do livro dos Reis. Ela traz o conflito entre Nabote, o agricultor, Acabe, que era o rei, e também inclui a esposa de Acabe, Jezabel, que participa do fato, e também outros personagens. Mas simplificando, Nabote tinha uma vinha, herança de seus pais. Essa vinha era próxima ao Palácio Real. O rei chama Nabote para negociar e Nabote não aceita a proposta do rei. O rei propõe dinheiro ou uma vinha melhor. E o rei dorme chateado porque Nabote não quis negociar, não quis conversa. Ele até fala algo interessante aqui: o Senhor me livre de ceder a herança de meus pais. É muito interessante esse dado, né? Era um bem, provavelmente, afetivo para Nabote. Não era somente um bem econômico. Por isso ele resiste para não vender, para não negociar. E o que acontece? O rei dorme, a mulher vê o rei chateado e a mulher age de forma interesseira, com corrupção, corrompendo algumas autoridades, mentindo sobre Nabote, de tal forma que Nabote é condenado, é acusado injustamente, perde a própria vida. E a leitura de hoje encerra dizendo o quê? Que Acabe se aposta da vinha de Nabote. É o encerramento em tudo. Então, nós vemos claramente uma atitude de injustiça. Olhando a primeira leitura, o Evangelho, nós sabemos que nosso Deus não é um Deus injusto, é um Deus misericordioso, é um Deus tomado de compaixão. E por que é que, de certa forma, na palavra de Jesus Cristo, Deus traz a lei de talião, olho por olho e dente por dente? O que é que Deus, Jesus Cristo, nos convida a oferecermos um pouco mais? Primeiro ponto, a justiça de Deus não pode ser comparada à justiça dos homens. Quantas vezes nós vemos nos jornais, ou até mesmo cada um de nós, a gente recebe, alguém comete contra nós um ato de injustiça, e a gente procura a justiça para recuperar os nossos direitos, para, de alguma forma, diminuir os nossos danos. Porém, a gente sabe que a justiça humana ela é demorada, quase sempre injusta. Porém, a justiça de Deus, que enxerga o homem a partir do próprio coração, a partir da própria atitude, a partir da própria consciência, ela age de outra forma. Por isso que a justiça de Deus nos convida a oferecer um pouco mais. E aquela pessoa que procura a justiça de Deus, ele não deve ser um tolo. Não deve ser um tolo. É forte esse evangelho quando ele nos fala: se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a face esquerda. Na cultura judaica, as duas faces, apesar de estarem no mesmo rosto, no mesmo corpo, uma não sabe o que a outra faz. A tradição fala, salvo engano, que uma é a compaixão, a outra é a justiça. Logo, uma pessoa que busca a justiça de Deus, ela não deve somente oferecer por oferecer. Ela deve oferecer ao outro, inclusive aquilo que ele não quer, aquilo que ele não pediu.
Por isso que Jesus Cristo ele fala: se alguém te força a andar 1 quilômetro, anda 2. Se alguém toma a tua túnica, dá também um manto. Então, nós somos convidados a oferecer àqueles que nos ofendem, nos criticam, nos humilham também o perdão, a misericórdia, a oração, que é algo a mais, que é aquilo que Deus pede de cada um de nós. Lembremos da fala de Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo foi crucificado entre 2 ladrões, como se ladrão fosse, como se fosse um malfeitor. E Jesus Cristo acolhe a oração daquele que pede, né, que compreende, que vê Jesus como justo, mas Jesus Cristo não derrama o seu perdão sobre aquele que vê Jesus Cristo como alguém errado. Uma das últimas falas de Jesus Cristo nós recordamos: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. A fala de Jesus Cristo era para o mau ladrão, mas o bom ladrão percebia na atitude de Jesus a atitude de um mestre, de um discípulo, do verdadeiro Messias. Então, diante das injustiças, nós devemos procurar sempre a justiça de Deus, porque a justiça do homem ela é cega, ela é falha, ela não vê os fatos. Então a gente deve dar sempre para Deus. Não estou dizendo para a gente esperar somente a justiça de Deus, mas estou dizendo que somente a justiça de Deus é perfeita, é plena. Porque Deus, ele olha além das aparências, ele olha além dos discursos, ele olha além do próprio coração, ele vê o conjunto de todos os fatos. Ela não é uma justiça parcial, ela é uma justiça total, plena. Não possamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós nesse dia de hoje. Por intercessão da bem-aventurada Maria Santíssima, da nossa padroeira Imaculada Conceição, da beata Albertina Berkenbrock, uma beata brasileira que em breve será santa com a graça de Deus, uma mártir, uma jovem que foi assassinada no século passado, há pouco mais de 100 anos. Desça sobre cada um de nós a bênção do Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.